Olá, pessoal. Estamos aqui no mês da mulher e teremos um bate-papo com a doutora Luísa Cavalcante, médica do PSF do Pedro Salustino, e também Daniele Keller, portadora de endometriose. Eu acredito que a endometriose ainda é um assunto pouco debatido, né? Pouco conhecido pelas mulheres de Picuí e também pelas portadoras. E essa iniciativa, ela partiu de um questionamento de Daniele, que eu achei bem pertinente, porque a saúde de Picuí, ela também tem que ter essa abertura para que as pessoas também participem. Vamos fazer um bate-papo para que outras mulheres não sofram o quanto eu sofri, né? Que ela com certeza vai dar o seu depoimento, e a senhora, como médica, poderia falar de forma bem simples o que é, quais são os sintomas, quais são as causas, para que as pessoas, através desse vídeo, se reconheçam e busquem o tratamento adequado. A endometriose é uma questão de saúde pública e deve ser tratada como tal. Por que eu falo isso? Porque estima-se que 1 em cada 10 mulheres no mundo, elas sofrem dessa doença. Então a gente tem que debater, a gente tem que levar informação para as mulheres que estão nos assistindo, tomem conhecimento e liguem um possível sinal de alerta quanto ao diagnóstico de um provável quadro clínico de endometriose, certo? Para evitar complicações, para evitar sofrimento, porque é uma doença muito dolorosa, Daniel deve saber, já sofreu com isso. Então a gente tem que se tratar, tem que trabalhar sobre, tem que comunicar, explicar às pessoas os sintomas para que se procure um médico com prontidão para tratar essa doença. Falando de uma maneira bem simples, mas puxando um pouquinho para a parte técnica, eu tenho que dizer o que é endometriose, minha gente. A endometriose, tudo parte de um tecido, uma membrana chamada de endométrio. O que acontece? Esse endométrio, ele é um tecido que reveste a cavidade interna do útero da mulher. O problema é que quando esse tecido, por alguma razão, lá na frente a gente vai falar, ele sai dessa cavidade e vai para outras regiões. Ele pode ir para a bexiga, ele pode ir para o intestino, ele pode ir para a cavidade intraabdominal, pode ir para locais atípicos, como, por exemplo, o coração, o pericárdio, o pulmão. Lógico que normalmente fica mais localizada ali na região pélvica, próximo ao útero feminino, tá certo? E qual o problema? A endometriose, por que ela gera tantos sintomas, gente? Porque o ciclo reprodutivo da mulher, ele é todo comandado por hormônios, certo? E o que acontece? Esse endométrio, ele tem um papel muito, muito importante nesse ciclo reprodutivo feminino. Por quê? Porque ele sofre as ações dos hormônios para receber uma possível gestação, certo, Adriana? Então, o que acontece? Esse endométrio, ele vai ser estimulado, ele vai aumentar de tamanho, ele vai aumentar a quantidade de fluxo sanguíneo nesse tecido para receber esse futuro embrião. Se por um acaso não ocorra a fecundação, o embrião ele vai se fixar no endométrio. Se não ocorrer essa fecundação, ele vai ser expelido, no que toda mulher conhece como a menstruação, que é um processo cíclico. Qual o problema, menina? Como eu falei, a endometriose, os focos de endométrio, eles vão para outra região. Então, esse sangramento, ele, diferente de quando está lá na cavidade uterina, que vai para o meio externo, ele vai começar a sangrar internamente. E aí vai gerar um processo de inflamação, um processo de cicatrização, que a gente chama na medicina de fibrose, um processo de aderências, que cada ciclo menstrual vai se complicando e trazendo consequências mais drásticas para a mulher. Doutora Luísa, assim, quais são os sintomas que a endometriose traz para as pessoas? Adriana, existem os 6 Ds da endometriose, que são os possíveis sintomas que as mulheres portadoras de endometriose têm. E quais são esses Ds? A dismenorreia, que é o quê? Aquela cólica intensa. É uma cólica que a mulher percebe que ela não é normal, que ela tem uma duração, muitas vezes ela começa antes do período menstrual e termina depois. Dor na relação sexual, principalmente relacionada à profundidade da penetração, uma dor crônica na região do pé da barriga que dura meses e nunca se descobre a causa, que a mulher convive com isso há 6 meses, 1 ano. Dor ao fazer xixi, ardência, principalmente associada ao período menstrual, dor para evacuar, diarreia, constipação, presença de sangue nas fezes, principalmente relacionadas ao período menstrual. E
um dos sintomas mais conhecidos, que é a dificuldade de engravidar. Existe uma relação muito próxima entre infertilidade e endometriose. Por que eu falo isso? Porque estima-se que 50% das mulheres inférteis, elas são portadoras de endometriose. Então é inegável que existe uma relação muito próxima entre infertilidade e endometriose. Então, por que a endometriose ela está relacionada à infertilidade, minha gente? Como eu falei logo no início, a endometriose ela causa alterações anatômicas e funcionais do útero materno. Então, muitas vezes, essa gravidez ela não ocorre porque tem um foco de endométrio ali, por exemplo, próximo à tromboterina, obstruindo, fazendo com que não ocorra a junção do óvulo com o espermatozoide, e, consequentemente, não existe a fecundação. E várias outras causas que também corroboram com a dificuldade dessa mulher em gestar. E é interessante a questão das mulheres que já tem algum sintoma procurar as UBS para um olhar diferenciado, né? Um olhar que realmente busque, através de exame especializado, realmente se a pessoa tem endometriose, qual o tratamento adequado, né? E eu lembro que a vida inteira, assim, eu passei por muitas cólicas e, assim, às vezes as pessoas acham que é uma besteira, que é porque é manhosa, é porque... E muitas vezes a gente fica se acomodando de procurar um médico porque é uma coisa contínua, né? Toma aqueles paliativos, aquela medicação, um Dorflex, um Tramal, que a gente... E você vai, de certa forma, complicando o caso até você... No período que você deseja ser mãe, você realmente muitas vezes esteja até infértil, né? Isso. Perfeito, Adriana. Complementando o que você falou, o que é que acontece? Com o passar dos ciclos menstruais, como é uma doença hormônio dependente, a situação vai agravando. Então, vai prejudicando cada vez mais o organismo da mulher, vai criando cada vez mais alterações na anatomia da estrutura do sistema reprodutor dela, que dificultam justamente essa gestação. Por isso, não só a gestação, mas causando muita dor, o processo de inflamação é constante, vai fibrosando, vai gerando aderências e vai complicando cada vez mais com o avançar da doença, tá certo? Por isso que é importante fazer um diagnóstico precoce, sente os sintomas, procurar atendimento médico. Por quê? Porque a gente tem que dar um diagnóstico, certo? Falando já na questão do diagnóstico, hoje o diagnóstico padrão ouro é a biópsia. Só que para ser feita a biópsia é um processo bem mais complexo, porque é um procedimento invasivo, você tem que fazer muitas vezes uma laparoscopia, tirar um pedaço daquele endométrio, analisar para ver se é realmente tecido endometrial. Então, na prática clínica, isso é muito difícil de ocorrer. O que é que a gente faz? As pacientes chegam com a clínica sugestiva, o exame físico também que a gente faz é sugestivo, a gente solicita exames de imagem que são, normalmente, a ultrassonografia transvaginal e a ressonância magnética. Se esses resultados vierem sugestivos de endometriose junto com a clínica, a gente fecha o diagnóstico e já começa o tratamento daquela paciente. Estamos também, assim, com Daniele Kelly, né, que é uma portadora de endometriose, que veio contribuir nesse bate-papo. Qual seria o seu depoimento, assim, toda a sua história como portadora dessa doença? Foi aos 13 anos, quando chegou a minha primeira menstruação, e já foi assim, de cara, já com um pouco de cólica, porque é progressivo, né? E vai aparecendo aos poucos os sintomas. Minha maior dificuldade foi descobrir que era endometriose, que eu passei 11 anos indo para médico, e uns diziam que não sabiam o que era, outros diziam que era endometriose, mas nem tinha cura e nem tratamento. E isso eu voltava para casa e no outro mês era do mesmo jeito, né? Vindo muita cólica, meu período eu passava 15 dias menstruada, com muita dor mesmo, de ficar deitada, incapacitada. E isso foi progredindo mais, foi aparecendo muita dor para evacuar, muita dor para urinar. E depois que eu casei, apareceu dor na relação, né? E depois eu fiz vários tratamentos, tomei anticoncepcionais, vários. Tomei hormônio também, como Pietra, o Denogeste, que é um dos medicamentos hormonais para o tratamento, né? E eles iam parando o efeito e começava tudo novamente. Até então eu coloquei o Dilmirena, que é um dos tratamentos também. E o que aconteceu comigo é que eu já estava num período de dor extrema e eu entrei numa crise que o Dil chegou a perfurar meu útero devido à endometriose. Não foi por causa dele mesmo, não. Foi devido à endometriose, que as cólicas estavam muito fortes e o útero pulsava muito.
Aí aconteceu essa perfuração e no dia seguinte expulsou, o meu útero expulsou o DIU. Aí foi onde eu fui recorrer a um especialista em Campina Grande, que foi onde eu encontrei o tratamento correto e o diagnóstico também, porque até então eu tinha o diagnóstico só pelos sintomas, que eram bem visíveis. Eu gabaritava os sintomas, né? Já estava de cara que era endometriose. Mas o diagnóstico mesmo eu só vi ter ano passado, em papel. Porque eu fiz ressonância também, não deu para ver. Porque além de ter um preparo intestinal bem feito, tem que ser feito por mãos habilitadas também. E sobre a ultrassom transvaginal também tem que ser com preparo e sobre mãos habilitadas também, um especialista, entendeu? Que entenda do assunto. A questão de você ter conseguido, assim, a questão do laudo, emocionalmente é importante porque você tem como... É um pontapé para um tratamento adequado, né? Porque essa angústia de você dar incerteza também angustia muito qualquer mulher, né? Em qualquer problema de saúde, né? Isso mesmo, Adriana. Eu estava cansada já de chegar aos médicos e mostrar meus exames e não dar nada, sendo que eu sentia tudo. Tudo que levava a crer que era endometriose. Não dava nada. Aí era que pensavam que eu estava com drama, com manha, eu não tinha nada, que era coisa da minha cabeça. E eu já estava chegando a crer, eu mesmo tendo consciência que tinha endometriose, já estava chegando a crer que não era. Eu digo, não, isso é coisa da minha cabeça. Mas eu digo, mas como é coisa da minha cabeça se eu convivo com outras mulheres e não vejo elas chegarem nessa situação que eu chego? E dor não é normal, nosso corpo vai dando sinais. E quando a gente não atende, ele dá sinais mais forte, e mais forte, e mais forte. É tanto que eu cheguei a ficar incapacitada das minhas atividades de casa, do meu trabalho, eu tive que parar porque eu não aguentava mais. Eu não podia fazer nada, não podia varrer uma casa mais, nada. Eu tive que fazer fisioterapia pélvica para reabilitação, porque eu fiquei com muitos requisitos de dor na barriga, não podia usar calça jeans, não podia andar de moto, tinha que andar de carro direto, parecia chique, né? Mas não, era necessidade mesmo. É muito difícil, foi muito difícil para mim. Eu tive que fazer acompanhamento psicológico também, porque a minha vida mudou de uma hora para outra. Eu tinha uma vida ativa, fazia atividade física, trabalhava até às vezes meia-noite, com unha, que eu acho que todo mundo sabe que eu sou manicure, mas tive que parar por causa disso. E foi um baque para mim ter que ficar de cama, era da cama para o sofá, nada eu fazia. Me incapacitou muito e eu não quero que outras mulheres sofram o que eu sofri ou passem nem por metade do que eu passei para chegar a saber o que é endometriose e que você tem que se cuidar, porque dor não é normal. Dor não é normal, dor é sinal. E o importante, né, doutora Heloísa, é saber também as causas, né, para que outras mulheres tenham esse diagnóstico mais rápido, né, diferente da amiga Daniele. O que acontece? Isso é até um pouco frustrante para a área médica, porque não se existe uma causa que bata no martelo e diga, é isso. O que existe hoje são estudos, são suposições e são teorias, mas nenhuma que aponte 100% que seja uma coisa fidedigna e certa. Quais são as principais? Tem a teoria do refluxo menstrual, não sei se a Daniela já ouviu falar, que é quando o endométrio, como ele sai para fora, pode ser que ocorra um refluxozinho para as trompas caiam na cavidade abdominal e de lá vá para algum outro local, justamente onde vai fixar esse foco de endométrio. É isso, menstruação retrógrada, perfeito. Tem causa genética também, já se observou que mulheres que têm histórico de endometriose na família tendem a ter endometriose. Tem também alguns estudos que falam sobre a metaplasia, que é a alteração do tecido, certo? Tem estudos relacionando a imunologia, fatores imunológicos da mulher. Então, são várias vertentes. Alguma alteração nas células. Isso, que é justamente a metaplasia, a mudança do tecido. O que se tem hoje certo não é a causa, mas os fatores de risco. E quais são esses fatores de risco? Você, mulher que menstruou muito cedo, que tem ciclos curtos, normalmente menor que 27 dias, ou então que a menstruação dura mais de 7 dias. Você que tem dificuldade de engravidar, na maioria das vezes as mulheres não conseguem engravidar, metade, 50% não conseguem gestar. Então, são fatores de risco para um provável, lá na frente, diagnóstico de endometriose, tá certo, Adriana?
E por que esse debate aqui é tão importante? Porque, como eu falei no início, isso é uma questão de saúde pública. A gente não pode deixar que as mulheres, aqui falando da nossa localidade, no caso Picuí, que mulheres sejam diagnosticadas tardiamente. Por quê? Porque isso altera o modo de vida da mulher, isso prejudica a qualidade de vida dela. E a gente, como funcionários da saúde, como gestores, a gente tem que levar a tentar fazer com que essas mulheres tenham qualidade de vida. E essa qualidade de vida vem através de quê? De um diagnóstico precoce, de um tratamento certo, porque essa mulher ela precisa ser tratada. Se ela está sentindo dor, eu tenho que tratar ela com analgésico, com anti-inflamatório, eu tenho que oferecer pelo menos um tratamento hormonal para que se tenha um controle da doença. Se essa mulher chegar para mim e dizer, eu tenho endometriose e eu quero engravidar, lá no exame fizer um exame lá e ver que tem um foco lá, obstruindo a trompa, eu tenho que encaminhar essa paciente para uma provável cirurgia, para tirar esse foco e ela consiga o sonho dela de ter uma gestação, tá certo? Então, por isso que é tão importante esse debate e, mais uma vez, parabenizo pela iniciativa. Desde já agradecer à médica, doutora Luíse, né, pela prontidão no convite, a Daniele Kelly, e que esse vídeo ele chegue às pessoas e que elas se sintam abraçadas através da Coordenadoria de Política Pública para as Mulheres, como também pela Secretaria da Saúde, no nome de Janaína Almeida. Esse debate, nós tenhamos mais momentos, não só sobre endometriose, sobre a saúde da mulher, através de vídeo, para que as mulheres, elas ao assistir, elas também acendam alerta. Será que eu estou com essa doença? O que é que eu posso fazer? E a Rede Municipal de Saúde, ela está pronta a receber essa paciente para indicar a melhor forma de tratamento. Desde já agradecer a todos que venham assistir esse vídeo e dizer que o Governo da Participação está atento às necessidades da nossa comunidade.